Graça e paz a todos. Samuel Araújo, coordenador do Ministério de Louvor da Igreja Batista em Tegipió. E vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. O tema sugerido pelo nosso pastor para esse mês é na busca por uma igreja viva, santa e operosa depois da pandemia. E dentro desse tema, eu pensei aqui sobre os desafios da igreja e vou tomar como um texto base no livro de João, capítulo 4, do versículo 31 ao 38, que diz o seguinte: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhes, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Nesse texto da palavra, o Senhor Jesus coloca alguns desafios à sua igreja. São lições tiradas do encontro com a mulher junto ao poço de Jacó, lá na cidade de Samaria. Então, dentro dessa perspectiva, um dos desafios para a igreja, para que ela seja uma igreja viva, santa e operosa após a pandemia, é uma igreja com submissão, onde vemos que Jesus dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, O coração de Jesus era submisso à vontade do Pai. Podemos ler em Filipenses 2 e o versículo 8, que diz o seguinte: E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, uma igreja com submissão é uma igreja segundo o coração de Deus, porque Deus preza pela obediência. Tanto é que Jesus, sendo Deus, foi obediente ao Pai e veio e se entregou em morte de cruz. No livro de Hebreus, capítulo 5 e o versículo 8, também complementa. Diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, Então temos que a submissão nos leva a uma vida no foco de Deus, no centro da sua vontade, na intimidade com Deus. Então a submissão nos leva a uma vida com foco em Deus, no centro da sua vontade. Deus quer nos encontrar com resistência zero. Ele não quer que resistamos à sua vontade, A submissão conduz ao quebrantamento,
Então, cada vez mais nós vamos obedecendo, então vem o quebrantamento. E um coração quebrantado agrada o coração de Deus, como lemos em Salmo 51 e o versículo 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Temos que um exemplo da submissão é o barro se rendendo ao oleiro. Naquela passagem de Jeremias, capítulo 18, e o versículo 6, diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o barro, ele não faz o que quer, né? O barro, ele está ali totalmente submisso ao que o oleiro quer fazer. Ele pode fazer um jarro, pode fazer um boneco. Então, o barro está ali à disposição do oleiro, totalmente submisso. E naquela submissão dele, o oleiro faz grandes peças bonitas, peças úteis. Então, que nós possamos ser esse barro, né? Nos entregando a obediência nas mãos do oleiro, que é o nosso Senhor Jesus, para que Ele possa nos tratar e possa fazer de nós uma peça valiosa na sua casa, no seu reino, no trabalho da igreja, né? Para que nesses últimos tempos possamos fazer a diferença enquanto estivermos aqui nesse mundo. Então, o primeiro desafio da igreja foi uma igreja com submissão. O segundo desafio que eu coloquei aqui é uma igreja com visão. Jesus falou: erguei os vossos olhos e vede, né? Jesus tinha visão. Então, quando nós lemos no livro de Lucas, no capítulo 19 e o versículo 5, que diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus, ao ter aquela visão de Zaqueu e pôde ver no seu coração, então chamou e disse que ia na casa dele. Aí as pessoas que estavam ao redor começaram a criticar como é que Jesus ia na casa de um pecador e começaram a murmurar, mas Jesus não está ligando para isso aí. Jesus não quer saber o teu pecado, Ele quer que você se ajeite, se você peça perdão e comece a trilhar um caminho com Ele, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, né? E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, uma igreja com visão, a igreja precisa ver que os campos já estão brancos para a ceifa. Há muitos frutos maduros, há muitas pessoas com fome de Deus, né? Devemos erguer nossos olhos e ver além dos muros, além das fronteiras, além da nossa Jerusalém, ver mais longe, né? Quando levantamos os olhos, vemos os recursos de Deus, né? E no Salmo 121, ele
nós podemos ver quantos recursos nós temos. Diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre, né? Então, vimos que o primeiro desafio, uma igreja com submissão. O segundo desafio, uma igreja com visão. E o terceiro desafio que eu pude pesquisar aqui é uma igreja com um sentimento de urgência, né? Nós vemos que os campos já estão brancos para a ceifa. Já estamos pertinho da vinda do nosso Senhor Jesus. Então, vivemos num tempo de urgência, onde a informação é muito rápida, onde acontecem as coisas muito depressa, né? A informação, tanto ruim como boa, chega muito rápido. Então, nós temos que usar desses recursos que estão a nossas mãos, as redes sociais, as mídias, para que o Evangelho de Deus seja pregado, para que possamos levar essa mensagem de salvação para o próximo, né? E arrancar a maior quantidade de almas do diabo e levá-las a Jesus, né? Então, a seara está madura e os ceifeiros são poucos, né? Vamos ler no livro de João, o capítulo 9 e o versículo 4, que diz o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, temos que atentar a fazer a vontade de Deus com brevidade, enquanto temos força, enquanto é dia, porque quando a noite chegar, ninguém vai poder mais trabalhar. Então, não temos mais tempo a perder com discussões frívolas, com discussões bestas, com coisas sem importância, né? É hora de entendermos quais são as prioridades do coração de Deus. Deus está com pressa, né? Em que levemos a sua mensagem, a mensagem de salvação. Você que ainda não fez a sua decisão, Jesus está aí te oferecendo uma vida eterna com Ele. Ele veio, se entregou naquela cruz, morreu em seu lugar para te dar uma chance, para te dar uma oportunidade de subir aos céus para morar juntamente com Ele e com todos nós. Iremos para lá, né? Então, fica essa mensagem, que você possa refletir e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, né? Então, como conclusão, fica que a igreja não pode correr atrás dos seus próprios interesses, nem andar no seu próprio ritmo. Ela precisa estar sujeita ao Senhor, ter a sua visão e sentir a urgência no coração, né? Sentir a urgência,
de que levemos a mensagem de Deus, né, para outras pessoas. Então, fica aí mais uma reflexão da parte de Deus. Quero dizer que estamos com muita saudade de estar com todos os irmãos reunidos, congregando, mas Deus está nos ensinando, né? Nesse período em que estamos nas nossas residências, estamos nesse período, né, da pandemia, e cada vez mais procuremos estar lendo a palavra de Deus, estar cantando, louvando. Procuremos cada vez mais nos consertar. Se há algo que fizemos que desagradou o nosso Deus, procuremos nos reconciliar com Ele, peçamos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, porque Ele é fiel para nos perdoar, né? Então, fica aí mais uma reflexão para a nossa meditação. Fiquem todos na paz e até a próxima. Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.